Saúde a igreja online com a paz do Senhor. Nesse momento vamos estudar a palavra de Deus com o tema batismo no Espírito Santo. Vamos iniciar aqui com o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que Deus nos dá a conhecer, nós podemos nos apropriar. No entanto, aquilo que está encoberto, então, pertence a Deus e nós não devemos especular. Porque quando nós falamos sobre o Espírito Santo, né, então algumas pessoas ficam cogitando coisas que algumas delas não foram reveladas e, portanto, não pertence a nós estarmos, né, comentando, especulando, né? Mas partindo do pressuposto que o Espírito Santo faz parte da Trindade, como está aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui as três pessoas da divindade, em que o Espírito Santo também está mencionado, né? E partimos desse pressuposto, né? Que cremos na Trindade, que o Espírito Santo também é Deus, né? Faz parte ali da Trindade. Quando nós vamos, irmãos, para Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós vemos ali o relato do batismo de Jesus e diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por ocasião do batismo de Jesus, também nós encontramos aqui a Trindade, né? Jesus, que está sendo batizado, o Espírito Santo, que desce em forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus, né? Que apresenta-se ali no céu, falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a Trindade está presente ali no batismo de Jesus. Quando nós vamos para Joel, capítulo 2, nós temos ali uma promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá, eu vou ler aqui do versículo 28 ao 31. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aqui, no Antigo Testamento, o profeta Joel, ele falava sobre o derramamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele, assim como Jesus, ele atuou no Antigo Testamento. O rei Davi, né? Ele já orou no Salmo 51, não tires de mim teu Santo Espírito. Então, nós vimos que o Espírito Santo, ele estava ali atuando, inclusive inspirando ali os profetas. No entanto, antes, né, do grande e terrível dia do Senhor, então foi feita essa promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre os servos de Deus, né? Quando nós vamos, irmãos, para o livro de Atos, capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Aqui, Jesus, no capítulo 1 de Atos, versículo 4 e 5, ele diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Jesus, antes de ele subir aos céus, diante, né, dos discípulos, ele reiterou essa promessa do derramamento do Espírito Santo. E ele disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E aqui nós vemos em Atos 2 o cumprimento dessa profecia que diz:
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós vemos aqui, no versículo 4, que quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar em outras línguas. Agora, preste bem atenção, irmão, sobre a descrição de como eram essas línguas. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 11, que diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então, nós vimos que aqui é dada a descrição como eram essas línguas estranhas, né? Ou essas outras línguas. E nós podemos ver que a descrição aqui está falando sobre outros idiomas. Porque, como nós podemos frisar aqui no versículo 6, no finalzinho diz assim: porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, não eram línguas que ninguém tinha ouvido falar, né? Não eram línguas estranhas, desconhecidas de outras nações. Mas aqui o versículo 8 diz: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, que é o texto-chave da ministração de hoje. Então, eles ouviam aquelas vozes, aquelas línguas, que o Espírito Santo, ele lhes concedia que falasse, né? Cada um falava uma língua diferente da outra. E essas línguas eram línguas maternas daqueles povos que estavam ali na festa do Pentecostes, né? Como foi aqui mencionado, vários povos, né, que eram pessoas judeus ou então prosélitos, pessoas que se converteram ao judaísmo. E o versículo 11 diz assim, a última parte: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Bem, irmãos, então deixando aqui bem claro que essas línguas estranhas eram outros idiomas de outras nações, nós vamos aqui para o capítulo 6 de Atos, onde fala sobre a instituição dos diáconos. E o versículo 5 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parméas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Então, nós vemos que aqui é descrito Estevão como um homem cheio do Espírito Santo, né? Um homem de fé. Então, nós vemos que ser cheio do Espírito Santo é uma qualidade que todos nós cristãos temos que ter, né? Porque essa é uma promessa que Deus ele nos dá, que Cristo também ele confirma, e que nós precisamos desse poder para podermos sermos testemunhas de Jesus. Quando nós vamos aqui, irmãos, para Atos capítulo 8, fala sobre Filipe pregando em Samaria, e eu vou ler com vocês aqui, versículo 9.
Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele grande vulto. Aí, versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Agora eu vou ler com vocês do 14 ao 18 que diz assim: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ao versículo 21 diz: Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Aqui é quando Pedro, ele repreende, né, o ex-mágico, porque ele pretendia receber através de dinheiro, né, esse dom de orar, impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. E nós vemos aqui que através da imposição de mãos, aquelas pessoas, elas eram, né, batizadas com o Espírito Santo. Elas tinham sido batizadas em nome de Jesus através da imersão, né, mas ainda não tinham recebido ali o Espírito Santo. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 10, nós encontramos ali a história de Cornélio. E eu vou ler com vocês do versículo 44 ao 48 que diz: Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre eles, os quais ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então nós vemos aqui que nessa ocasião, mesmo antes de eles receberem o batismo por imersão, né, em nome de Jesus, eles receberam o batismo do Espírito Santo. E que esse batismo, ele foi manifestado através do dom de línguas, né, porque eles ouviram, né, eles falando ali em línguas e engrandecendo o nome de Deus. Mas que línguas foram essas que eles falaram? Então, quando nós vamos para a explicação de Pedro, porque ele tinha entrado na casa de Cornélio, no capítulo 11, versículo 15 e 16, ele explica assim: Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja que a descrição que Pedro diz sobre o dom de língua é que eles receberam aquele batismo, né? O Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, esse princípio aqui nos remota a Atos capítulo 2, quando teve a primeira descida do Espírito Santo, porque naquela ocasião eles falaram em línguas, mas eram línguas estrangeiras, né? Línguas de outros idiomas. E aqui no caso de Cornélio, também eles falaram essas línguas estrangeiras. Quando nós vamos aqui para o livro de Atos, capítulo 19, fala aqui em Paulo em Éfeso.
E a partir do versículo 1 ao versículo 7, narra o seguinte fato, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então nós vemos aqui que esses discípulos, eles não ouviam, não tinham escutado falar de Jesus e muito menos do Espírito Santo. Eles tinham sido batizados por uma imersão, mas aí Paulo rebatizou eles, né? Eles foram novamente batizados em nome agora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali Paulo ele fez as imposições de mãos e eles falaram em línguas e também eles passaram a profetizar. Então nós vemos aqui um ingrediente a mais sobre esse derramamento do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo, né? Porque, aqui versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Quando nós vamos, irmãos, para o livro de Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, aqui vai falar sobre acerca dos dons espirituais. Eu vou ler aqui do versículo 4 ao 11, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de língua, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vejam só, irmãos, aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele vai se manifestar, ele vai preencher, ele vai batizar as pessoas, ele vai dar dons às pessoas, mas aqui não é resumido apenas no dom de línguas, porque algumas igrejas, né, ou pessoas, elas pregam que para você ter o Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a orientação aqui é que há diversidades de dons e que o Espírito Santo é quem vai dar, né, distribuir como lhe apraz. Então, é o Espírito Santo que vai determinar qual é o seu dom, né? Se o seu dom for variedade de língua, você falar várias línguas, vários idiomas, como é descrito lá em Atos capítulo 2, então esse vai ser o seu dom. Mas se esse não for o seu dom, pode ser outro, com a capacidade de interpretar essas línguas, né, essa variedade de língua. Também pode ser o dom de profetizar, pode ser o dom de curar, pode ser o dom de ensinar, pode ser o dom de milagres, né? Então, são vários os dons. E a gente não pode apenas impor, né? Fazer uma imposição de que você tem que falar em línguas. Por quê? Primeiro, isso compete ao Espírito Santo, qual é o dom que você vai ter. E se você não fala em línguas, mas você pode ter um outro dom.
E o Espírito Santo é quem vai escolher qual dom que você vai ter. Então, dizer que uma pessoa só tem o Espírito Santo se ela falar em variedade de línguas, então isso é um conceito errado. E quando nós vamos para aqui o versículo 16 e 17, diz assim: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então, aqui, Paulo ele está comparando a organização da igreja, a unidade da igreja, como um corpo que tem vários membros. As pessoas não devem querer ter um único dom, né? Ou ser apenas um órgão do corpo. Porque se o corpo for formado só de olho, onde é que vai ficar os pés? Onde é que vai ficar a mão? Então, para que a igreja ela funcione bem, então tem que ter essa variedade de dons, né? Porque se você não tem o dom de pregar, mas você vai ter o dom de curar, você vai ter um outro dom que você pode exercer ali para a edificação da igreja. Quando nós vamos, irmãos, para o capítulo, ainda 1 Coríntios 12, o versículo 28 ao 31, veja como é importante esse texto. Ele diz o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Aqui está falando que o dom que o Espírito Santo nos dá é para a edificação da igreja, do povo de Deus. E que Deus ele estabelece na igreja esses dons, e aqui ele vai dar a ordem de importância. O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro lugar. Então, ele vai dando ali a ordem por importância. Ele vai dizendo que, em primeiro lugar, primeiramente, na igreja, é o dom de apóstolos, né? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Veja aqui que falar em línguas estrangeiras é o último dom que aparece aqui na listagem, né? Porque ele fala que, primeiramente, está aqueles dons de orientação, de ensino, de admoestação, como é o caso do papel do apóstolo, né, do profeta, dos mestres. Aí depois é que vem os outros dons, que é operar milagres, curar, socorros, governos e, por último, variedade de línguas. E aqui o versículo 29 ao 31 continua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele vai falar sobre o dom supremo, que é o dom do amor, né? Que esse é o dom que todos têm que ter, realmente. Mas, a respeito desses dons, né? De ser profeta, de orar e as pessoas ficarem curadas, variedade de línguas, né? A gente vê aqui que a gente não deve fazer aquela imposição que todo mundo tem que ter aquele único dom, né? Porque assim a igreja ela não vai conseguir avançar, né? Mas aqui diz que a gente tem que procurar os melhores dons e que principalmente o amor que nós temos que ter, é o dom supremo. Quando nós vamos, irmãos, para o capítulo 14 de 1 Coríntios, vocês depois leem todo esse capítulo porque ele é muito importante. Aqui fala sobre o dom de profecia é superior ao de línguas. E ele vem falando que não adianta a pessoa estar falando em línguas estranhas, que ninguém vai entender, que ninguém vai ser edificado, se não tiver uma pessoa que vai traduzir, vai interpretar aquela língua. E quando nós chegamos aqui, irmãos, no finalzinho desse capítulo, do versículo 26 ao 39, mas eu vou ler com vocês aqui do 26 ao 31, ao 33, e depois eu vou ler o 39 e o 40, que diz o seguinte: o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis,
Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, o que Paulo está orientando aqui à igreja de Coríntio é que não deve haver confusão dentro da igreja. Todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo profetizando ao mesmo tempo, todo mundo ali naquele barulho, naquela zoada, ao mesmo tempo. Aqui diz que o que deve ser é falar 1, 2, no máximo 3. E não é para estar ao mesmo tempo. Quando um falar, o outro tem que se calar, para que a gente possa prestar atenção naquilo que está sendo falado. Tanto no caso do falar em outra língua, como também no profetizar. Então, todos terão oportunidade, mas que um tem que esperar a sua vez. E ele diz aqui que o espírito dos profetas, eles estão sujeitos ao profeta. Não é uma coisa que você entra naquele êxtase, você não pode se controlar, né? E fica aquela questão, tem a igreja até que tem um sininho, que fica batendo lá o sininho para ver se o povo, né, para ali para começar a ministração da palavra de Deus. E ainda tem aqueles que ficam ali insistindo ainda, né? E a gente vê assim que fica uma confusão. E aqui diz que quem fala línguas estranhas, eles devem falar se tiver alguém para interpretar. Porque se não tiver alguém que tem o dom de interpretar aquela língua, de passar para a igreja o que está sendo falado, então eles devem ficar calados e falando consigo para Deus, né? Consigo e Deus. Aí o versículo 39 vai dizer o seguinte: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, não é proibido falar em línguas. E muito menos é proibido, né, profetizar. Mas aqui diz que tem que ser feito tudo com decência e ordem. E a gente não pode também exigir que uma pessoa ela só é cheia do Espírito Santo se ela falar em outras línguas. Porque nós vemos que o Espírito Santo é quem vai escolher qual dom que a pessoa vai ter, né? Então, nós terminamos aqui a ministração de hoje. Os irmãos têm todas aqui as referências bíblicas para poder ler e que possamos, irmãos, procurar realmente o falar em línguas, não é? Uma coisa importante antes de eu concluir é sobre a língua dos anjos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Algumas pessoas dizem que essas línguas estranhas são línguas dos anjos. Mas aqui o apóstolo Paulo ele está recitando um poema, né, sobre o amor, que é o dom supremo. E quando ele fala que ainda que eu falasse, né, ainda que eu falasse, não que ele esteja falando, né, mas ele está dando uma suposição. E quando nós vemos que quando os anjos eles falavam com as pessoas, ele falava no idioma daquela pessoa. Quando ele falou para Abraão, Abraão estava entendendo na língua dele. Quando ele falou para Daniel, Daniel estava entendendo na língua dele. Quando ele falou para Zacarias, para Maria, mãe de Jesus, né, todos eles entendiam o anjo falando na língua daquela pessoa para quem ele foi, né, enviado. Então, nós vemos aqui que não existe uma língua que não seja desse mundo, né, que seja utilizado na Bíblia, mas que as pessoas elas falavam línguas maternas, de onde elas
né, de outras nações, embora ela não tenha sido ensinada naquela língua, mas o Espírito Santo dava esse dom dela conseguir se comunicar. Era uma inversão do que ocorreu ali na Torre de Babel, porque na Torre de Babel as pessoas falavam uma língua só, então Deus confundiu as línguas para que aquela construção fosse cessada. E quando chega aqui no tempo, né, dos apóstolos, derramamento do Espírito Santo, então é feito o inverso. Cada um fala uma língua diferente, mas aí o Espírito Santo, né, de forma sobrenatural, faz com que pessoas que mesmo que não tenham conhecimento daquela língua materna, mas elas falam e os outros conseguem entender, né, na sua língua em que eles foram nascidos. Que Deus nos abençoe. I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillow.